Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos, eu sou Alexander. Estarei narrando a vocês hoje um sermão do pastor Aidan Wilson Tozer, intitulado Como Encher-se com o Espírito Santo. Deus abençoe e ouçamos a narração da mensagem. Antes de tratarmos da questão de como encher-se com o Espírito Santo, existem alguns assuntos que precisam ser estabelecidos. Como crentes, precisamos tirá-los do caminho e é então que surgem as dificuldades. Tenho medo que meus ouvintes tenham de alguma forma concebido a ideia de que eu conheço uma doutrina sobre como encher-se com o Espírito em 5 lições fáceis que poderia transmitir a você. Se você tem qualquer noção nesse sentido, só posso dizer-lhe que sinto muito, pois não é verdade. Não posso ensinar-lhe esse curso. O que eu digo é que existem certas coisas que precisamos determinar. Uma delas é esta: antes de ser enchido com o Espírito Santo, você deve estar certo de que pode ser enchido. Satanás tem objetado a doutrina da vida cheia do Espírito mais do que qualquer outra. Ele procurou confundi-la, cercá-la de falsos conceitos e temores e opôs-se a ela, bloqueando todo esforço da Igreja de Cristo para receber do Pai seu patrimônio divino e comprado com seu sangue. A Igreja negligenciou tragicamente esta grande verdade libertadora que o Filho de Deus pode ser agora ungido com o Espírito Santo de maneira plena, maravilhosa e completamente satisfatória. Você deve então certificar-se de que pode receber esse dom. Deve estar certo de que essa é a vontade de Deus para a sua pessoa, isto é, que o mesmo faz parte do plano total, que está incluído e envolvido na obra de Cristo na redenção, que ele foi, como diziam os antigos, comprado pelo seu sangue. Eu quero fazer uma pausa aqui e dizer que vou referir-me no decorrer deste capítulo tanto ao dom como ao Espírito Santo em si, e para diferenciar, sempre que me referir ao Espírito, usarei maiúsculas no pronome pessoal, pois o Espírito é uma pessoa. A vida cheia do Espírito não é uma edição especial de luxo do cristianismo. Ela faz parte do plano total de Deus para o seu povo. Fique satisfeito por ela não ser anormal. Admito que não seja comum pelo fato de haverem tão poucos que andam à luz da mesma ou gozam dela. Mas não é um fenômeno. Num mundo em que todos estivessem doentes, a saúde seria incomum, mas não anormal. Isto é pouco comum porque nossas vidas acham-se terrivelmente enfermas e muito aquém de onde deveriam estar. Você deve ficar também feliz porque não existe nada esquisito, estranho ou misterioso a respeito do Espírito Santo. Acredito ter sido obra do demônio cercar a pessoa do Espírito Santo com um halo de estranheza ou esquisitice, de maneira que o povo de Deus sente que esta vida cheia do Espírito é estranha e peculiar, um tanto sinistra. Nada disso é verdade, meu amigo. Foi o diabo que fabricou essas histórias. Foi ele que as inventou. O mesmo diabo que uma vez falou à nossa primeira mãe: é assim que Deus disse, e assim difamou o Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo diabo caluniou o Espírito Santo. Nada existe de misterioso, nada de estranho, nada contrário às operações normais do coração humano sobre o Espírito Santo. Ele é apenas a essência de Jesus transmitida aos crentes. Quando lê os 4 evangelhos, você tem oportunidade de ver como Jesus era maravilhosamente calmo, puro, sadio, simples, doce, natural e digno de amor. Até mesmo os filósofos que não creem na sua divindade têm de admitir que seu caráter era admirável. Você deve estar certo disto tudo até o ponto de convicção. Isto é, precisa estar convencido a ponto de não tentar persuadir a Deus. Você não precisa fazer isso de modo algum. Não há necessidade de persuasão. O Dr. Simpson costumava dizer: ficar cheio do Espírito é tão fácil quanto respirar. Basta inspirar e respirar. Ele escreveu um hino nesse sentido. Sinto que o hino não seja muito bom, mas a teologia é excelente.
A não ser que tenha alcançado esse ponto em seu modo de pensar, meditar e orar, sabendo que a vida cheia do Espírito foi feita para você, que não há dúvida a respeito, que nenhum livro que tenha lido, sermão que tenha ouvido ou tratado que alguém lhe enviou ou está perturbando, você se sente tranquilo a respeito de tudo isso? Está convencido de que no sangue de Jesus, quando ele morreu na cruz, achava-se incluído como parte da compra feita com esse sangue, o seu direito a uma vida plena, cheia do Espírito? A não ser que se ache convencido disso, a não ser que esteja certo de que não se trata de um acréscimo extra, um item de luxo que você precisa pedir a Deus, suplicando e batendo com os punhos na cadeira para obter, recomendo-lhe o seguinte: não faça nada a respeito, a não ser meditar sobre as Escrituras relativas a esta verdade. Leia a palavra de Deus e aquelas partes que tratam do assunto em discussão, meditando sobre ele, pois a fé vem pelo ouvir esta boa nova, a boa nova a respeito de Cristo. A verdadeira fé não surge através dos sermões, mas da palavra de Deus, e dos sermões somente no sentido de que são a palavra de Deus. Recomendo calma e confiança. Não se excite, não desanime. A hora mais sombria é justamente aquela que antecede a madrugada. É possível que esse período de desânimo pelo qual você está passando seja preliminar ao romper de um novo e belo estilo de vida, se continuar caminhando para conhecer o Senhor. Lembre-se, o medo pertence à carne e o pânico ao diabo. Jamais tema, nem entre em pânico. Quando as pessoas se aproximam de Jesus, só os hipócritas tinham razão para temê-lo. Quando um hipócrita procurava Jesus, ele simplesmente o cortava em pedaços e o despedia sangrando por todos os poros. Se estavam dispostos a abandonar seus pecados e seguir o Senhor, aproximando-se com sinceridade dizendo: Senhor, que devo fazer? O Senhor lhes dava todo o seu tempo, conversando com eles e explicando a fim de corrigir quaisquer impressões falsas ou ideias erradas que tivessem. Ele é o mestre mais doce, mais compreensivo e maravilhoso do mundo e nunca põe ninguém em pânico. Só o pecado faz isso. Se houver um senso de pânico em sua vida, pode ser que haja pecado nela e precisa libertar-se do mesmo. Assim sendo, antes de você poder ser cheio com o Espírito Santo, deve primeiro sentir esse desejo. Surge aqui um pouco de confusão. Alguém pode perguntar: como pode dizer que é preciso querer esse dom quando sabe que tal desejo já existe? Não falamos com você pelo telefone? Não estamos aqui hoje para ouvir o sermão sobre o Espírito Santo? Tudo isso não indica muito bem que desejamos ser cheios do Espírito? Não necessariamente. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, está certo de que deseja ser possuído por um outro espírito além do seu? Mesmo que esse espírito seja o puro Espírito de Deus? Mesmo que seja a própria essência da gentileza do amável Jesus? Mesmo que seja sadio, puro e livre? Mesmo que seja a sabedoria personificada, a própria sabedoria, e que tenha um unguento precioso e com poder para curar? Mesmo que seja tão amoroso quanto o coração de Deus? Esse Espírito, se vier a possuir você, será o Senhor da sua vida. Pergunta então: você quer que Ele seja o Senhor de sua vida? Sei que desejo seus benefícios, tenho isso como certo, mas quer ser possuído por Ele? Quer entregar as chaves de sua alma ao Espírito Santo e dizer: Senhor, daqui por diante não tenho mais sequer a chave de minha própria casa, entro e saio conforme suas ordens? Está preparado para entregar ao Senhor o escritório de sua empresa, a sua alma, e dizer a Jesus: esta cadeira é sua? Use os telefones e tome conta do pessoal, sendo o senhor desta firma. É isso que estou querendo indicar. Está certo que deseja isso? É isso que quer? Está certo que deseja ver sua personalidade dirigida por alguém que irá esperar obediência à palavra escrita e viva? Que ela seja dirigida por aquele que não tolera os pecados do ego?
Por exemplo, amor próprio, egoísmo. Não se pode ter o Espírito Santo e amor por si mesmo a um só tempo. Seria como praticar a pureza e a impureza em conjunto em um só lugar. Ele não permitirá que você seja autoconfiante, autossuficiente. Amor próprio, autoconfiança, autorretidão, autoadmiração, autoexaltação e autopiedade são proibidos pelo Todo-Poderoso, e ele não pode enviar seu poderoso Espírito a fim de possuir o coração que abriga tais sentimentos. Quero perguntar também se você deseja ver a sua personalidade absorvida por alguém que se destaque em franca oposição à vida fácil do mundo. Nenhuma tolerância do mal, nada de rir das anedotas obscenas, nada de tratar como triviais as coisas que Deus odeia. O Espírito de Deus, quando toma posse, irá fazer com que você se oponha ao mundo da mesma forma que Jesus. O mundo crucificou Jesus porque não podia suportá-lo. Havia algo nele que o censurava e o odiaram por isso, acabando por crucificá-lo. O mundo odeia o Espírito Santo tanto quanto odiou Jesus, aquele de quem ele procede. Você tem certeza, irmão? Sei que quer a ajuda dele, quer muitos dos seus benefícios, mas está disposto a acompanhá-lo em sua oposição às transigências do mundo? Caso não esteja, não peça mais do que já tem, porque você não o quer, só pensa que deseja isso. Por outro lado, está certo que precisa ser enchido? Não pode continuar como está? Você tem uma vida boa, ora, lê a Bíblia, contribui para os trabalhos missionários, gosta de cantar hinos, agradece a Deus por não beber, nem jogar, ou ir a teatros ou cinemas, por ser honesto e por fazer devocionais em sua casa. Está contente com tudo isso? Não pode continuar assim? Acha que precisa mais do que isso? Quero ser justo com você. Quero fazer o que Jesus fez. Voltou-se para aqueles que o seguiam e lhes falou a verdade. Não quero enganá-lo com falsas pretensões. Estão certos de que querem seguir-me? Perguntou ele. E muitos o abandonaram. Mas Pedro exclamou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E os que não se afastaram foram os que fizeram a história. Os que não se retiraram foram aqueles que se acharam ali quando o Espírito Santo veio e encheu o lugar onde estavam reunidos. A multidão que foi embora jamais soube o que aconteceu. Talvez você sinta em seu coração que não pode continuar como está, que o nível de espiritualidade a que se sente chamado está ainda muito além de onde se encontra. Se sente que existe algo que precisa ter a fim de que seu coração possa satisfazer-se, que existem níveis de espiritualidade, profundezas e alturas místicas de comunhão espiritual, pureza e poder que você desconhece, que existe fruto que você deveria produzir e não produz, vitória que sabe que deveria alcançar e não alcança, eu então diria: venha, pois Deus tem algo para lhe dar hoje. Existe uma solidão espiritual, um isolamento interior, um lugar íntimo aonde Deus leva aquele que busca, onde ele fica tão só como se não houvesse outro membro da igreja em qualquer outra parte do mundo. Quando você chega ali, existe uma escuridão mental, um vazio no coração, uma solidão na alma, mas é como se fosse uma preliminar da alvorada. Ó Deus, leva-nos de alguma forma ao romper do dia. Eis aqui como receber. Primeiro, apresente o seu corpo a ele. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não pode encher aquilo que não possui. Pergunta então: você está pronto a apresentar seu corpo com todas as suas funções e tudo o que ele contém? Sua mente, sua personalidade, seu espírito, seu amor, suas ambições, tudo enfim? Esse é o primeiro passo, um ato simples e fácil,
a apresentação do corpo. Está disposto a isso? A segunda coisa é pedir. Lucas 11, 9-11. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ponho de lado todas as objeções teológicas a este texto. Elas dizem que não se aplica hoje. Por que então o Senhor o deixou na Bíblia? Por que não o colocou em outro lugar? Por que o deixou onde eu o pudesse ler se não queria que cresce nele? Tudo é para nós, e se o Senhor quisesse, poderia dar-nos sem que pedíssemos, mas Ele prefere que peçamos. Peça e eu darei. É sempre a ordem de Deus. Por que não pedir então? Lemos em Atos 5,32 a terceira coisa a ser feita. Deus dá o seu Espírito Santo aos que lhe obedecem. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você está disposto a obedecer fazendo o que lhe é ordenado? O que seria isso? Simplesmente viver de acordo com as Escrituras, da forma como as entende, simples, mas revolucionário. O passo seguinte é ter fé. Gálatas 13:2. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós o recebemos pela fé, como recebemos o Senhor na salvação pela fé. Ele vem como um dom de Deus a nós em poder. A princípio, numa certa medida, quando somos convertidos. De outra forma, não poderíamos ser convertidos. Sem ele não poderíamos nascer de novo, pois nascemos do Espírito. Estou, porém, falando de algo muito diferente agora. Um avanço além desse ponto. Estou me referindo à vinda dele e à sua posse do corpo, da mente, da vida e do coração do indivíduo, tomando para si a sua personalidade com gentileza, mas diretamente, a fim de que se torne a habitação de Deus através do Espírito. Vamos supor agora que cantemos. Vamos cantar O Consolador veio, porque ele realmente veio. Se não veio em toda a plenitude ao seu coração, ele o fará. Mas ele veio à terra, está aqui e preparado. Quando apresentarmos nosso vaso para enchê-lo, se pedirmos e crermos. Você vai fazer isso? Amém.